Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo agora pela TV Câmara Campinas a reunião da Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública, presidida pelo vereador Tico Costa. Boa tarde a todos. Declaro aberta mais uma reunião da nossa Comissão de Assuntos de Segurança da Câmara Municipal de Campinas. E gostaria de chamar para compor a mesa, junto conosco, nossos companheiros de comissão, o vereador Jorge Schneider e o vereador pastor Elias Azevedo. E hoje discutimos um tema que tem sido matéria de todos os jornais na cidade de Campinas, que é a depredação dos ônibus, dos coletivos da nossa cidade. E para discutir esse tema, convido à mesa o senhor Luiz Augusto Baggio, secretário de Segurança Pública do município de Campinas, Paulo Bugiriani Giglio, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, representando aqui o senhor Carlos José Barreiro, presidente da INDEC. O senhor Enio Viegas, gerente de controladoria da Transurc. O capitão Fernando Fagionato, oficial de operações do 47º Batalhão da Polícia Militar. Agradecer as presenças da Gláucia Franchini, jornalista da CBN, Antônio Jambeiro Peralva, gerente de operações da Unicamp Transportes, muito obrigado pela presença. Patrícia Cristina da Silva Moraes, inspetora de Trânsito e Tráfego da VB Transportes e Turismo. Ocimar Domingos das Neves, coordenador de operação da Campibus. Anilásio Alves da Silva, encarregado de operações da Itajaí Transportes. Agradecer também a presença do capitão Augusto, aqui presente conosco. Dizer desse tema, então, como eu dizia na abertura, em primeiro lugar, agradecer a audiência da TV Câmara, um abraço especial a todos os telespectadores. Tem sido um problema que tem sido manchete de jornais desde o começo do ano, com contabilidade de 81 veículos já depredados esse ano. E como é de praxe aqui da Comissão de Assuntos de Segurança da Câmara, é trazer os problemas para as discussões, para, quem sabe, acharmos soluções. É nesse sentido que a Comissão de Segurança tem trabalhado esse 1 ano e 8 meses, desde o começo do mandato. E, para iniciar os trabalhos, se assim os vereadores concordar, ouvir as autoridades aqui que nos... para que depois a gente possa fazer os questionamentos e aí tentar construir alguma coisa que possa minimizar esse problema. Então, queria inicialmente ouvir o Enio Viegas, gerente de controladoria da Transurc. Tenho o microfone aí por até 10 minutos. Gostaria que o pessoal da TV Câmara nos ajudasse nisso, para que fizesse uma exposição dos números atuais então, inicialmente, ouvir o Enio. Por favor, Enio, você tem a palavra. Boa tarde a todos. A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas, a Transurc, ela participa no sistema de transporte, consolidando as 5 empresas de transporte urbano aqui no nosso município, e tem a sua principal finalidade a venda de passe urbano. A Transurc opera em quase todos os terminais urbanos, efetivamente na venda de passe, né? E consolida as empresas no que diz respeito à remessa financeira, a consolidação de algumas informações, principalmente com
passageiro transportado, assalto ao ônibus, né? E a Transur que se dispõe, assim como sempre colocou todos os principais interessados, as informações no que se refere ao vandalismo. Hoje nós já consolidamos as informações de assalto, com localização, com valor furtado, subtraído, né? Então a Transur tem possibilidade de imediato fornecer todas essas informações. Obrigado. Wênio, você falou dos dados, assim, acho que para início, se você pudesse trazer esses dados atuais com relação a essa depredação, esse vandalismo com relação aos veículos, você tem esse dado para passar oficialmente aqui para a Câmara? Positivo. Eu posso consolidar essas informações. Assalto eu tenho, inclusive, aqui na mão. Agora, o vandalismo, localização, o que foi depredado, quebrado, eu tenho possibilidade de consolidar essa informação e passar para a Câmara. Entendi. Então, hoje você não tem isso em mãos? Hoje eu não tenho aqui. Então, porque a gente está se baseando aqui nas informações que a gente colheu da imprensa, que são 81 veículos depredados só no ano de 2014. Perfeito. Então, você confirma essa informação? Se é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu acredito que o pessoal aí das garagens tem um número mais preciso, mas eu acredito que é bem próximo disso. Depois a gente vai abrir a palavra também ao pessoal presente aí das empresas. Passar a palavra, então, para o representante aqui da INDEC. Misturou tudo. O Paulo Bogiriani, por favor, tem a palavra. O secretário acabou de me ligar, ele está estacionando o veículo, vai me substituir. Então vamos inverter a ordem aqui. O secretário de Transporte de Campinas está aqui no estacionamento da casa já. Quero ouvir um pouco, então, o secretário Baggio, de como tem sido para a Guarda Municipal, secretário, as ocorrências aí na cidade de Campinas com relação a esse tema, secretário. Senhor presidente, Tico, muito obrigado aí pela possibilidade da palavra, os nossos vereadores aqui presentes, pastor Elias, Schneider, muito obrigado aí por nos receber. Vamos aguardar o presidente da INDEC, eu acho que é importante aí que ele possa também nos auxiliar aí nesse tema que tem sido objeto de algumas manchetes. Sou representante da Transuc, que eu acho que eu não consigo ter a visão aqui, mas muito obrigado pela presença. Eu acho que o importante é nós tratarmos aqui, primeiro, é separar um pouco as questões. Uma que já é razoavelmente antiga e tem acontecido há muito tempo, que é o problema de furtos e, eventualmente, roubos nos ônibus, né? Em relação do montante ali existente de dinheiro em circulação. Isso já há algum tempo, a própria Transur que faz a consolidação disso de todas as empresas, e que agora, por conta do sistema de tarifação, aí, onde nós não teremos dinheiro no ônibus, em tese, esse episódio deve se encerrar. Quer dizer, o que não evita ainda outra infelicidade, que é o assalto do próprio usuário, eventualmente, nos ônibus. Um outro fato que agora tem ocorrido é o problema da depredação de alguns ônibus, e que a Secretaria de Segurança de Campinas, nós nos preocupamos principalmente por conta de se tratar um serviço público municipal, né? Acho que o nosso olhar tem que ser em relação ao usuário desse serviço de transporte, que muitas vezes acaba sendo atingido por essa depredação. Acho que isso é importante. Senhor presidente, se quiser, por gentileza. Anunciar a presença e já convidar à mesa o secretário de Transporte, José Barreiro. Aliás, eu preciso dar um testemunho aqui que tanto o secretário municipal de Segurança e o secretário de Transporte têm atendido sempre essa casa quando solicitado. Então, eu vou aproveitar aqui e cumprimentar o Barreiro. Muito obrigado aí, Barreiro, por estar conosco aqui. E prosseguir também o capitão da PM, que eu não tinha visto aqui, senhor. Me perdoe, viu? Então, seja bem-vindo aí
nosso amigo Acho aí que sabe que eu tava bebendo. de área e de trabalho. Então, uma preocupação aqui que eu queria diferenciar, então, no campo específico do que tem ocorrido em relação às depredações. Depredações essas, que cabe esclarecer, têm sido noticiadas, mas a própria Secretaria Municipal eu tenho tido dificuldade de identificar objetivamente cada uma delas. Eu sei que isso tem sido feito, eventualmente, por relatórios à imprensa pela Transurc, mas eu tenho pedido que as empresas individualmente, ou talvez até mesmo pela Transurc, mas as empresas é que são as vítimas desse processo, não é a Transurc, é a empresa que é vitimada, que elas nos procurem para que a gente possa agir de forma conjunta, né? Isso, infelizmente, não tem acontecido, talvez pelo dia a dia aí das operações, mas independente disso, o que nós temos nos preocupado é que, por se tratar de um serviço público municipal, nós não podemos, temos que olhar com atenção a ele. E também olhar principalmente a causa dessa depredação, quer dizer, o porquê. Depredação é um fato um pouco aí, principalmente no Brasil, a gente tem encontrado quase que como uma manifestação cultural de insatisfação. Se você pegar todas as empresas de serviço público, encontra lá orelhão, né, a quantidade de orelhões que são depredados diariamente, a quantidade de lixeiras que são depredadas, a quantidade de ponto de ônibus, inclusive, que é depredado. Mas, às vezes, acaba sendo, aí, lamentavelmente, uma manifestação cultural sem sentido, às vezes, ou até de manifestação contra o próprio Estado, e você tem uma quantidade enorme dessas depredações, mas quando ela começa a se configurar exclusivamente sobre uma atividade, como é o caso agora, acho que desses ônibus, nós temos que identificar a causa disso, né? Primeiro, em momento algum, podemos imaginar isso como normal, mas quando ela é completamente fora de uma linha de curva irregular, nós temos que imaginar a causa. Uma das causas que nós identificamos na Guarda, e aí fizemos um trabalho, uma discussão longa, seja com o nosso comandante Riso, que está aqui, o nosso subcomandante Frisarim, nós discutimos isso e verificando que já havia ali, principalmente decorrente de algumas festas que estavam sendo praticadas em alguns locais específicos da cidade, festas essas chamadas aí os funks, os pancadão, ou tantos outros nomes, festas que promoviam, festas normalmente irregulares, porque elas não possuem alvará, venda de bebidas a menores, com uma série de irregularidades em locais que não eram adequados para isso. E, normalmente, ao final dessas festas, você tinha o afluxo para o sistema de transporte, e aí, lógico, né, motivado, seja pela bebida, pela droga, ou por estarem em turbas, né, acabam por depredar também o ônibus nesse sentido. O ônibus que, inclusive, eles mesmos vão usar para transporte. Por uma série de outros. Veja que não era furto, não era roubo, é depredação pura e simples. Manifestação de um poder de turba, né? Acho que muito nesse sentido. Então, a melhor forma de evitar isso era evitar esses pancadões irregulares. Então, nós fizemos aí, já no último mês, pelo menos umas 3 operações de identificar onde tem havido esses funks, essas festas, e ido até o local, junto com o apoio até do próprio DU, da Guarda, e lacrando, ou pelo menos notificando esses locais para que essas festas não ocorram. Nós fizemos isso com sucesso em várias delas, só que, é lógico, fecha uma aqui, abre outra ali, e tem que ser um esforço constante. Secretário, essas festas geralmente são em locais fechados. Normalmente eles usam uma chácara, usam... Não é porque nós fizemos uma lei aqui há pouco tempo, foi até uma lei minha em parceria com o vereador Roberto Alves, endurecendo as penas para o dono do imóvel também, porque... A notificação é nesse sentido. A notificação ao dono do imóvel dizendo, olha, inclusive o subcomandante esteve acompanhando isso, cada uma delas, ele pessoalmente indo lá, junto com o DU, dizendo, olha, tem aqui um anúncio, vai ter uma festa aqui nesse final de semana, amanhã. Primeiro, eu gostaria de saber quem está organizando. Nem sempre ele informa, né? Ele diz que não sabe e tal. O segundo olha, se eventualmente for realizado, a sua chácara sofrerá sanção. O seu imóvel será sancionado, seja por multa, lacração, ou etc. Então, normalmente eles recuam, porque eles não querem isso. Uma delas, nós batemos tanto que eles acabaram fazendo um terreno baldio, que eu não sei nem de quem que era o terreno lá, foram lá, se reuniram no local, ali na próxima à avenida, lá no Parque Universitário, e acabaram fazendo a festa. E acabou tendo, inclusive, um problema depois dessa festa. Então, o que nós temos notado é que isso virou um pouco também
de orgulho para esses jovens de estarem fazendo depredação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses episódios de valorizar essas ocorrências, porque eles estão se sentindo importantes por estarem praticando esses vandalismos. Nós, ao máximo, estamos atuando preventivamente, tentando, né, vigiando esses locais, mas a cidade é muito viva, você tem vários deles, mas, fundamentalmente, nós temos que ter mais informações, e eu acho que aí a própria associação, os ônibus, as empresas e a Transurc, acho que tem muito a colaborar conosco, e a própria INDEC, né, para que a gente faça uma ação preventiva desses locais, informando isso, nos reunindo regularmente para evitar isso. E olha, é muito difícil dizer que nós vamos acompanhar cada um dos ônibus que vão estar na madrugada. É um negócio muito difícil de ser realizado. Mas eu acho que algumas linhas, alguns locais, nós poderíamos nos preocupar, mas desde que a gente tenha informação. Eu não posso ter informação no dia seguinte que a depredação já aconteceu. Então, acho que está faltando um pouco aí de a gente ter uma comunicação um pouco melhor, no sentido de trabalhar a administração junto com as próprias empresas, para dizer, olha, para tentar preservar, seja o patrimônio privado aí das empresas, seja o patrimônio do serviço público que tem que ser prestado. Então, aguarda, lógico, as limitações que possuímos, inclusive a própria Polícia Militar tem nos apoiado nessas operações que fizemos junto com o DU. A própria Polícia Militar precisa do Serviço Municipal, que é o Departamento de Urbanismo. Então, temos feito junto, temos identificado esses locais e acompanhado, mas eu acho que o ideal é se a gente tivesse também mais informações aí das próprias empresas, previamente, a gente combinar isso, né, regularmente, principalmente para tirar o que eu tenho sentido é o orgulho de ter participado de uma depredação, que é o que tem acontecido muito isso. Você vê, os jovens hoje terminam a festa e se sentem... o passo seguinte da festa é você depredar um patrimônio público, um banco de jardim, seja lá o que for, ou o ônibus, que é o que está no caminho. Então, acho que nós temos que evitar dar esse orgulho a eles e impedir esse tipo de ocorrência. Então, estou à disposição aí da comissão, acho que os vereadores fazem um trabalho de poder aglutinar, acho que isso, inclusive, de aproximar as partes, e a Secretaria, mais uma vez, se coloca à disposição, aí, junto com os outros órgãos, para sanarmos mais esse episódio que tem acontecido e não deixá-lo se tornar uma coisa regular e aceita. Acho que temos que coibir isso ao máximo. Obrigado, secretário. Então, já aproveitando aqui a presença do Barreiro, quero já, na sequência, então, Barreiro, passar a palavra. A gente conversava um pouco ontem lá na INDEC a esse respeito, para as suas considerações iniciais aí. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui nessa casa para debatermos um assunto de tão grandiosa importância, que é esse do que tem acontecido ultimamente no patrimônio público, como bem mencionado aqui pelo meu colega, o Baggio. Aqui um cumprimento, inicialmente, o pessoal aí da área da PM, o capitão Fajonato, cumprimento também o Enio Viegas, da Transurc, o Jorge Schneider, nosso amigo, o pastor Elias Azevedo, e o Tico Costa, presidente dessa comissão e comandante dessa sessão, e os demais pessoas que estão presentes. Muito boa tarde. Bom, nós lá na área de transportes, esse problema que tem afetado os ônibus no município de Campinas tem nos preocupado muito. No início desse ano, eu tinha acabado de chegar ali na INDEC, começaram a ocorrer alguns fatos, algumas depredações ali na região que envolvia uma passagem de pedestres em cima da Santos Dumont. Naquela oportunidade, e eu muito preocupado com esse assunto, que ocorreram durante 2 ou 3 dias quase seguidos, algumas depredações, porque eram apedrejamentos, pessoas que ficavam localizadas nos barrancos próximos ali da Santos Dumont, apedrejando os ônibus que passavam pela rodovia. Quer dizer, uma atitude totalmente impensada. Quer dizer, estão protestando contra o quê, né, exatamente? Porque quando há um protesto específico, eu lá levanto uma faixa, eu sou contra a Ponte Preta, vou lá e jogo uma pedra lá no carro do presidente da ponte, tem uma razão específica. Quer dizer, quando não tem uma razão específica, a ação de contrapartida, a ação de contraponto, ela é muito difícil de ser efetuada. Você não sabe contra quem você está lutando.
Tanto é que os especialistas em guerras, né, mencionam que a coisa mais difícil de ser feita é você trabalhar contra a guerrilha, exatamente por isso. Você não sabe contra o que você está lutando. Haja visto o sucesso na Segunda Guerra Mundial do pessoal da França, que atuava como guerrilhas. Eles não tinham um exército muito forte e fizeram um estrago no exército alemão. Muito bem, mas voltando ao nosso caso real, então nós fizemos lá na INDEC pelo menos 2 reuniões em que nós tivemos a participação da Polícia Militar, da Guarda Municipal e nós, né, da INDEC, até a presença em pelo menos uma delas do pessoal das empresas, tentando definir uma linha de atuação de como que nós poderíamos descobrir o que estava acontecendo e minimizar os estragos. A solução adotada naquela ocasião, que eu acho que foi uma solução acertada e vencedora, foi usarmos a inteligência que temos na Guarda Municipal e a inteligência que temos na Polícia Militar para identificar as razões daqueles motins, daquelas depredações. Isso foi feito de uma forma muito eficaz. Aqui está o comandante Riso, que eu quero cumprimentar, que nos ajudou muito, o Frisarim também naquela ocasião, e nós conseguimos, então, com esta ação de inteligência, debelar o problema. Tanto é que ali deixamos de ter essas ocorrências e ficamos tranquilos durante muito tempo. E até complementando as palavras aqui do meu colega, do Baggio, o que nós temos notado é que essas ocorrências recentes e que, lamentavelmente, têm se multiplicado e ocorrido com muito mais frequência, elas são em locais que nós já sabemos. São locais da cidade já identificados e que nós já sabemos e que são locais problemáticos. Não é que hoje acontece aqui, amanhã acontece no outro lugar, depois de amanhã num terceiro lugar completamente diferente. São locais da cidade já identificados e sabidos. Então, o que nós temos feito na área de transporte é, no sentido de procurar apoiar as empresas, juntamente com os nossos colegas aí da área de segurança, de tentarmos, de uma maneira organizada, identificar corretamente os focos e atuar de forma preventiva, porque não adianta atuar de forma corretiva nesses casos. O que nós vamos fazer depois que ocorreu um ato de vandalismo, e nós temos as câmeras do sistema de ônibus que nos mostram a atitude de alguns vândalos que estão ali dentro do ônibus, o cara vai lá dar um chute numa catraca, vai lá e dá um pontapé num vidro e quebra um vidro, vai lá e pega a porta e força a porta para que a porta arrebente. Quer dizer, fazer isso depois vai adiantar o quê? Ele desce do ônibus, sai correndo, a câmera até registra, né? Outro dia, numa das câmeras, a gente vê que a pessoa parece que está até gozando do sistema, porque ele sabe que ele está sendo filmado, né? E talvez ele conte com a impunidade de que nada vai acontecer com ele, talvez seja menor, sabe lá. E esse problema, então, de forma corretiva, na minha visão, não tem muita eficácia. Então, eu quero aqui, acho que, reforçar que a forma de resolver isso, na realidade, são 2 grandes caminhos. O primeiro caminho é esse que eu acabei de mencionar, que é através de uma ação conjunta, nós que respondemos pela área de transporte, então aqui eu me agrego às empresas que são as transportadoras das pessoas e nós que fazemos a gestão, juntamente com a área de opressão, que é a Polícia Militar, a Guarda Municipal, fazemos um trabalho de inteligência no sentido de atuarmos de forma preventiva. Esse é um caminho. O segundo caminho, que é muito mais difícil e muito mais longo, que é o caminho de fazermos através da educação. O que a gente nota é que pessoas como essas, elas atuam, porque muitas delas, elas não tiveram aquele cuidado ao longo da sua formação, que mostra que o patrimônio público é uma coisa que tem que ser preservada, tem que ser cuidada. Ele está depredando um bem que ele próprio vai pagar por isso, ele ou a sua família, ou seus amigos, ou quem quer que seja, porque os recursos públicos saem todos do mesmo lugar. Então, se eu estou depredando aqui hoje um ônibus, estou depredando ali um orelhão, estou depredando uma lixeira, estou depredando um bem público qualquer, aquilo a própria sociedade vai pagar a reposição. Então, essa questão da educação, eu tenho debatido isso em todas as oportunidades que eu tenho, porque eu acho que essa é a solução do futuro.
E lá na INDEC nós atuamos fortemente nessa área também. Atuamos junto às atuais pessoas que participam do sistema, como dos futuros, que são as crianças. Porque é formando as crianças, melhores cidadãos, é que eles no futuro poderão ter comportamentos diferentes desses que nós hoje temos. Então, são essas duas soluções que nós já estamos trabalhando e que devem continuar. O problema não é fácil, ele não tem soluções simples, ele requer muita paciência, tem que ter muita parcimônia. Até quando eu estava conversando com os nossos amigos aí da área de polícia, né, tanto da Guarda como da Polícia Militar, claro, na minha até ingenuidade, que eu não sou dessa área, eu falo, gente, só que nós não queremos que vocês vão lá e façam uma repressão ostensiva, que saiam dando tiro ou coisa que o vale, é claro, porque não é essa forma de atuar. E é claro que tanto o pessoal da Guarda como da Polícia tem esse bom senso, essa parcimônia de não fazer dessa forma, porque não é essa forma, quer dizer, violência não se rebate com violência, ela tem que ser evitada, e é isso que tem sido feito. Então, a nossa contribuição aqui nesse tema é mostrar que nós estamos atuando nesses dois canais aí mencionados. Muito obrigado aí, Tico. Sim, secretário. Ok. Só para consolidar aqui, nós temos atuado diretamente em duas frentes. Uma na prevenção, tentando identificar essas festas que possam provocar as depredações posteriores, e estamos intensificando, até junto com a Polícia Militar, durante os finais de semana, em horários bem específicos, normalmente ali entre 4 e 6 da manhã, nós estamos intensificando o patrulhamento naqueles locais que identificamos onde já houve anteriormente. Então, essa tem sim, mas eu acho que nós temos que aproximar mais as nossas conversas, porque isso nós estamos fazendo com base na informação que nós levantamos, que a PM levantou, mas nós precisamos juntar isso dentro do sistema, seja com a Transur, porque isso está sendo feito pelo nosso sentimento de responsabilidade mesmo no assunto. E aí eu queria complementar que realmente eu acho que violência não se rebate com violência, mas violência se rebate com energia. E isso nós temos que fazer. Não podemos achar que tudo bem e vai deixar acontecer, não. Muito obrigado. Viu? Ok, secretário. Então, passar a palavra agora ao capitão Fagionato, para que... Só peço a gentileza de passar o microfone, contar um pouco como tem sido para a Polícia Militar esse tipo de ocorrência, capitão. Muito obrigado pela presença. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos, aos membros da Comissão de Assuntos de Segurança da Câmara dos Vereadores, os membros da mesa, senhores e senhoras aqui presentes. É um prazer estar aqui podendo conversar sobre o assunto, e ficou muito fácil eu falar depois do senhor Baggio e do nosso amigo da INDEC, o Dr. Carlos Barreiro, porque exemplificaram muito bem como a situação está ocorrendo. E, sem dúvida, a Polícia Militar está fazendo parte desse contexto. Estamos discutindo aí, ombro a ombro com a Guarda Municipal, né, Frisarim, discutindo aí os pontos de interesse no combate à questão da depredação dos ônibus. E, nesse trabalho, eu confesso que essas informações, Sr. Baggio, serão bastante bem-vindas quando a INDEC e a Transur que nos assessorarem com esse refinamento de locais, porque nós identificamos alguns corredores, né, alguns corredores mais críticos, porém a extensão é bastante grande. Para nós é bastante difícil, para nós e para a Guarda, colocarmos aí uma viatura atrás de cada ônibus, de cada coletivo. Então, a identificação dos corredores críticos fez com que nós direcionássemos o patrulhamento para lá. Corredores esses que são da Estrada do Mão Branca, entre o Satélite Íris e o Terminal Ouro Verde, o da Rui Rodrigues, da Avenida Rui Rodrigues, o Terminal Ouro Verde até o Terminal Vida Nova, e da John Boy Dunlop, do Satélite Íris até o Terminal Campo Grande. Falando da área do 47º Batalhão, né, o batalhão ao qual eu pertenço. Eu não tenho as informações específicas dos demais batalhões de Campinas. Porém, os últimos casos foram na nossa área e a gente está analisando e estudando dessa forma. Realmente, o fluxo dessas pessoas que estão depredando os ônibus, eles vêm do final de festa, que ocorre em locais fechados, em algumas chácaras e em algumas praças públicas, ou locais públicos. Os corredores da Estrada do Mão Branca até o Terminal Ouro Verde eram várias chácaras que estavam sendo locadas no final de semana
de maneira irregular para o advento dessas festas de baile funk, pancadão, etc. E num trabalho bastante forte, bastante intenso com o pessoal da CEMURB e dos serviços de inteligência, a gente estava identificando esses locais e atuando preventivamente, orientando o proprietário do risco de estar alocando o seu imóvel para um evento dessa natureza, dessa magnitude, sem as devidas alterações, autorizações da prefeitura, como alvará, vistoria do Corpo de Bombeiros, etc. E, na maioria dos casos, o proprietário resolvia não locar mais o seu espaço. Então, a gente acabava atuando preventivamente para evitar o acontecimento dessa festa. Porém, os usuários, os organizadores desses eventos estão usando as mídias sociais e estão alterando os locais de maneira bastante velada, vamos dizer assim, dificultando a nossa atuação. Porém, continuamos trabalhando em cima para identificar esses locais e trabalhar preventivamente. Restam os eventos decorrentes de aglomerações públicas em praças, ou como o Baggio comentou, né, até um terreno baldio ali próximo da Avenida Arimana, que o pessoal reúne, faz o seu evento ali durante a madrugada, terminou, quando eles saem de lá, embarcam nos ônibus e acabam depredando os veículos. Os locais são esses, além ali próximo da Avenida Arimana, a Praça da Concórdia. Nos finais de semana, após a aglomeração da população lá na Praça da Concórdia, a hora que embarcam nos ônibus no sentido John Boy do Lobo, sentido centro, ocorrem as depredações. Porém, o trecho também é bastante longo. É uma região bastante extensa, né, quando a gente considera ali o terminal Campo Grande até a John Boy no satélite Íris. Então, se a gente conseguisse ter esse refinamento dos locais que a Transurc possa identificar como mais críticos, a gente vai conseguir direcionar mais o nosso patrulhamento preventivo, junto com a Guarda Municipal, nesses corredores, para trabalhar preventivamente e evitar com que o ônibus seja depredado. Nesse final de semana, salvo engano, nós fizemos essa operação e houve a depredação de um ônibus apenas, se eu não me engano, aí, ali próximo da Pirelli, ali o Florence. Né? E o modus operandi das pessoas foram 2 ou 3 indivíduos que estavam escondidos no meio do mato. Né? Quando o ônibus passou, saíram, atiraram uma pedra no para-brisa e correram. Né? Então, pelo simples prazer de destruir o patrimônio público. Né? Então, é uma situação bastante complicada. Dependemos de informações, sim, dependemos de apoio da comunidade. E concordo plenamente quando foi discutido pelo Carlos Barreiro a questão da educação. Sem dúvida, se a gente não trabalhar também na questão da educação, desse senso público, esse senso comum de preservação do patrimônio público, fica difícil a gente trabalhar só preventivamente ou só repressivamente. Estamos à disposição na área do 47. Se eu precisar de alguma coisa de informação, estamos à disposição para trocar dados aí e trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Obrigado, capitão. Eu acho que essa é a função da Câmara Municipal, da comissão, é de abrir realmente a discussão e estabelecer esse canal. Né? A gente já sabe que a Guarda, a Polícia Militar, a própria INDEC já trabalham em conjunto, mas eu julgo extremamente importante a presença das pessoas aqui que representam as empresas hoje. Para quem sabe, a gente abre um canal mais direto, porque são as empresas que acabam vivendo o problema mais de perto e poderiam auxiliar tanto a Guarda quanto a Polícia Militar na informação desses locais. Passar a palavra agora aos vereadores e, logo na sequência, abrir as pessoas presentes também para fazer os seus questionamentos. Primeiro, o vereador Jorge Schneider tem a palavra, vereador. Uma boa tarde a todos, a todas. Eu percebo que existe aqui um ponto comum, que é o ponto da necessidade de nós termos, eu marquei aqui até uma câmara de compensação de informações, né? Nós teríamos que ter aqui, risquei aqui, uma união um pouco mais profunda da Transurc com as suas informações, junto à PM e à GM, mas a Prefeitura, através da Secretaria de Urbanismo e a Secretaria de Transportes. São 5 pontas que não tem como andar sozinhas. Se uma dessas pontas aqui falhar com suas informações, fere o projeto que nós pretendemos,
o programa que nós pretendemos trazer para Campinas de mais segurança no transporte. Porque eu percebo que o que favorece as depredações é essa sensação de impunibilidade. Quer dizer, ninguém pune, não acontece nada, então eu sou menor, eu posso agredir, eu posso quebrar. E aqui disseram também, eu acho que é importante, que nós temos que trazer a educação e a cultura para ajudar a debelar esses problemas. Só que na saúde, existem dois tipos de ataques que nós fazemos a uma doença. Ou nós temos a vacina, que no caso é a educação, ou nós temos o remédio, que no caso é a repressão. Tem que andar junto, sim. Tem que andar junto, sim, porque nós temos aqueles que nós temos que educar, e nós temos aqueles que querem deseducar os que precisam ser educados. Então, nós temos aí alguns pontos, o próprio capitão disse, pontos nevrálgicos, de praças que hoje começam com uma cerveja entre dois amigos. Dali a pouco tem 50, 100, abre-se os carros com aquele som maluco que põe nos carros, que essa casa aqui já fez uma lei, e já está valendo a lei, que a Polícia Militar, a Guarda Municipal passou, viu um carro desse, pode ir lá, chama o guincho, a lei já cobre esse tipo de atitude da polícia. Chama o guincho, vamos guinchar e acabou. E não tem conversa. Então, são coisas que nós estamos trazendo, a casa está trazendo, para ajudar no policiamento. Por quê? Porque existe punição, sim. O barulho tem? Tá bom, então nós vamos combater o barulho. Ah, mas não existe lei. Existe sim, a lei municipal é tal, e seu carro vai ser guinchado. Acabou. Porque nós não podemos, de maneira alguma, achar que nós vamos pegar um marmanjo aí de 30, 40 anos que quebra um ônibus, que nós vamos dar um tapinha nas costas dele e falar: ô, meu irmão, não faz isso. Eu quero te ensinar que você não pode fazer isso. Esse não, vai ter que ser punido mesmo. Tem que pegar, tem que deter, tem que levar. Nós temos, sim, que, de repente, uma cartilha, até anotei, uma cartilha de boas maneiras nas escolas, porque um formigueiro, para nós terminarmos com ele, nós temos que dar um açúcar que tem um veneno para ele levar dentro do formigueiro, aquele veneno que parece um açúcar. Então, mata-se todas as formigas. Assim, nós temos que fazer também. Nós temos que dar uma cartilha para a criança ler, mas para levar para casa, para dizer aquele remédio que você não tinha, que você reclamou lá no posto de saúde, ele foi transformado em vidro de ônibus que você quebrou. Você quebrou um vidro de um ônibus que saiu do dinheiro do próprio povo, que teve que colocar um vidro novo no ônibus. Quer dizer, não tem remédio, não estamos dizendo que é isso aí, mas favorece a isso aí também, porque o bolso é diferente, mas a causa é a mesma. Administrar uma cidade é administrar o bem público, é administrar tudo aquilo que nós temos dentro da cidade de Campinas. Então, nós temos, sim, que trabalhar na intimidação, tem, sim, e também na elucidação. Eu sinto, e nós vamos ter que, essa casa, nós vamos sentar depois, e nós vamos ver o que nós podemos fazer a respeito de projetos para ajudá-los cada vez mais a fazer essa fiscalização. Esses terrenos, como dizem, essas chácaras, elas já existe uma lei hoje que favorece para que haja multas, para que haja lacração, para que haja uma penalidade. Os terrenos não existem. Então, eu acredito que nós temos que mapear, a Polícia Militar e a Guarda Municipal começar a mapear e trocar informações junto com a Transurc, porque o ônibus está passando, ele está vendo uma festa, porque ele não vai fazer uma viagem só na noite. Ele passou, ele viu lá um aglomerado, quando ele vier, ele já pega e já avisa a central da Transurc, está tendo uma festa em tal lugar. Quer dizer, uma central de informações, para a PM saber e, de repente, perceber que ali vai ter que ser colocado algumas viaturas para intimidar, pelo menos, os mais exaltados, para que eles percebam que existe policiamento na proximidade. É bíblico. Onde há luz, não há trevas. Eles vivem nas trevas, nós vivemos na luz, nós vivemos a luz da lei. E eles vivem nas trevas, nós temos que jogar luz neles. Nós temos que mostrar que a PM, que a Guarda Municipal está presente e que vai, sim, dar o suporte necessário para que o bem público não possa ser destruído. Então, eu acredito que o que está faltando,
me perdoem, mas é um pouquinho mais de entrosamento das informações. Nós precisamos de um pouco mais de informações, a Transurc precisa ajudar. E eu queria fazer uma pergunta só também à Transurc. As depredações ocorrem com as empresas e com as cooperativas ou só com as empresas? Eu vou me abster de responder porque eu não tenho essa informação. O sistema convencional é apedrejado, sim, é depredado. Agora, o sistema alternativo, eu não tenho essa informação. Secretário Barreiro tem essa informação, secretário? Olha, ocorrem algumas depredações, sim, no sistema alternativo, quer dizer, não há uma escolha dos veículos que são depredados, ocorrem nos dois sistemas. A Transurc, porque ela congrega todas as empresas, então ela consegue concentrar numa única instituição as informações todas das ocorrências, né, diferente das cooperativas, que são 3 no âmbito do município. Mas nós temos lá na INDEC essas informações, e se a comissão depois tiver interesse, a gente pode passar. Só queria fazer uma complementação em função até do que o Schneider está falando, que eu concordo totalmente com as colocações dele. Queria complementar dizendo o seguinte: uma grande preocupação também que nós devemos ter com relação a essa questão, e o meu amigo aqui Baggio também falou isso, é com relação à publicidade. Eu tenho feito um trabalho insistente, principalmente junto à Transurc, no sentido de que tem coisas que não devem ser divulgadas, de uma forma assim, no sentido de dar uma divulgação para simplesmente passar uma informação para a população. Essa divulgação, muitas vezes, ela tem um caráter inverso, dá aquele caráter de que aquilo é uma coisa que está sendo, então, olha, está tendo impacto, está acontecendo, conseguimos atingir o nosso objetivo. Então, eu tenho feito esse trabalho permanente junto às empresas, no sentido de, gente, antes de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto vinculado à área de transporte, nós, na INDEC, devemos ser informados, para a gente poder fazer esse tipo de julgamento. Não é omitir as informações, é diferente, é no sentido de ter qualificação das informações, porque isso é uma preocupação que devemos ter de forma constante. Além da uniformidade dos dados, que já falado aqui por vários, é claro, ter cuidado do que se fala. Porque da forma que você fala, você pode estar incitando um determinado movimento. Essa é a preocupação. Ok, secretário. Cumprimentar, então, o subcomandante Fresarim, aqui presente, também o comandante Riso, da Guarda Municipal, ambos da Guarda Municipal. Vereador Tico, eu gostaria, então, em nome da comissão, que nós pedíssemos esses dados para saber, porque é muito importante nós sabermos a proporção que atinge as empresas e as cooperativas. É muito importante. Secretário, você pode encaminhar isso para a comissão, por favor? Obrigado. Obrigado, vereador Schneider. Então, passar a palavra agora ao vereador Pastor Elias Azevedo. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Vereador, antes, só dizer para o público presente que a gente já vai abrir a palavra para vocês e os interessados a se manifestar, que avise o pessoal ali do lado com o nome para a gente já encaminhar isso. Vereador, desculpe. Muito bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o secretário Baggio, que está conosco nesta tarde, também o secretário Barreiro, o Enio da Transurc, o capitão Fernando, cumprimentar aqui o vereador Jorge Schneider e o vereador Tico Costa, que é o presidente dessa comissão que trata de assuntos relacionados à segurança do nosso município. Senhor presidente, eu gostaria de tecer aqui alguns comentários acerca das ações, tanto da Guarda Municipal como a INDEC, a Polícia Militar, que está fazendo o seu papel. E a vinda desses senhores aqui vem trazer a nós a informação de que algo está sendo feito, né? Então, eu me sinto bastante contemplado já na fala de todos os que me antecederam. Mas só tem uma coisa que me preocupa. Nós falamos aqui de atos de vandalismo, de 81 veículos danificados, de um prejuízo
financeiro certamente bastante elevado, que daria talvez para comprar alguns novos ônibus para ser colocado novamente para ser colocado para o usuário. Mas eu gostaria de saber se há por parte das empresas que foram prejudicadas uma atenção para os funcionários. Porque o vidro a gente troca, a tinta pinta de novo. Mas e a insegurança desses motoristas, essas pessoas que fazem o transporte? Eu comentava, questão de alguns meses atrás, que meu segundo registro em carteira foi como cobrador de ônibus. E eu sei como é estressante o menino, o cobrador ou o motorista, o meu pai foi motorista de ônibus a vida toda, saber se ele vai ou não chegar em casa sem ter sido assaltado. É claro que esta insegurança ela é natural em toda a cidade, de tanto pequeno como médio, como grande porte, como a cidade de Campinas. Mas os motoristas que foram, 81 pelo menos, que passaram por essa situação, certamente ficaram bastante estressados, né? Os cobradores que estavam ali, os usuários, os poucos que estavam dentro dos ônibus naquele momento, certamente tiveram ali uma situação extremamente preocupante. Então, gostaria de saber, essa parte técnica, nós já vimos aqui que a Guarda, a Polícia Militar tem feito seu trabalho com excelência, mas por parte das empresas que tiveram os seus veículos prejudicados. Há uma preocupação, há uma atenção dada para esses motoristas, para os cobradores que, porventura, estavam no ônibus na ocasião, eles têm um acompanhamento com um psicólogo, desculpem aqui a minha fala, ou este cara volta no dia seguinte fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e não sabendo se ele vai encontrar de novo os mesmos arruaceiros, e aquela preocupação, talvez eu não quero incentivar de forma nenhuma a rebeldia, até porque sou contrário a isso, porque ainda que eu esteja vereador, eu sou pastor. Mas eu pensaria 2 vezes de fazer aquele trajeto naquele horário, naquele dia, se fosse o motorista ou condutor do ônibus, porque eu estaria correndo o mesmo risco. É uma coisa eu ser pego de surpresa e a outra eu saber que posso enfrentar as mesmas lutas, né? Então, só deixar aqui essa pergunta, talvez a Transur que possa nos responder, ou quem sabe alguém possa responder, se há uma atenção dada para os profissionais que são alvos aí eles são as figuras principais, porque se eles não conduzem o carro, certamente o veículo não seria apedrejado. Boa tarde, gente. Obrigado. Viu? Obrigado, vereador Pastor Elias. Então, passar a palavra para o Enio para que possa responder esse questionamento do vereador. Vereador, quando um fato desse ocorre, uma das primeiras medidas que a empresa toma, além de avaliar a posição do que foi atacado, do motorista ou o cobrador, é realmente afastar ele, em princípio, daquela linha, daquele horário. Nem que para isso seja possível dar folga para ele, que a empresa realmente vai confirmar isso. Então, a primeira medida que se faz é afastar ele da linha, avaliar, para depois remanejar ele numa outra linha, num outro horário, justamente para não haver um confronto. Só queria colocar um parênteses, é possível 1 minuto apenas? Claro, claro. A Transur, que, se não me falha a memória, em 2002, começou um trabalho de base junto às escolas, e todos os alunos do sétima série, que é o atual 8º ano, crianças com 8 a 9 anos de idade, elas participam num programa chamado Escola nas Garagens. Então, essa Escola nas Garagens, o que faz? Ele leva as crianças a um lanche,
leva as crianças num centro cultural, normalmente está ali no centro da cidade, naquela praça Rui Barbosa, né? Carlos Gomes, e depois leva dentro da garagem. Então, a criança passa um período da manhã ou um período da tarde conhecendo todas as entranhas de uma empresa de transporte, seja de manutenção, seja de abastecimento, lavador. As crianças passam, ou pelo menos passavam no passado, pelo lavador. Então, tinham todo o conhecimento de como funciona uma garagem e trazendo para ele isso, para as crianças, de forma lúdica. Então, existe um teatrinho, existe a visitação no local. Então, esse trabalho de base, a Transurc ou as empresas de transporte já vem fazendo desde 2002, e com muito sucesso. Tem escolas particulares que gostariam de participar, mas, infelizmente, a demanda é muito alta. E, aproveitando que você tocou nesse assunto, ludicamente, é feito algum trabalho nesse sentido, de depredação também, ou não? Existe vamos chamar assim, um ator que se traveste de palhaço, né? E ele tem um ônibus grande. Ele tem um ônibus de mentira, onde ele se veste de ônibus, né? E ele simula as atividades do dia a dia, né? Mostrando para a criança que aquilo lá, seja um familiar dele ou um conhecido, propiciar que realmente o ônibus é uma coisa extremamente importante, muito útil. Mas é feito todo esse tipo de trabalho. Ok, muito obrigado. Agora, passar a palavra para o público presente. Peço que informe o nome e a empresa que representa. Boa tarde a todos. Eu sou o Alves, da Itajaí Transporte. Sou encarregado de operações. E muitas coisas foram mencionadas aí, inclusive da Guarda Municipal e da Polícia. Eu quero parabenizar por esse final de semana que aconteceu na região do Campo Grande, né, onde o capitão, eu estive copiando aí, o senhor mencionou os setores mais críticos, e são esses mesmo. E sobre o pastor Elias, né, estava mencionando sobre os funcionários. A nossa preocupação lá, eu de mim mesmo, às vezes tem que chegar mais cedo lá para trabalhar na cabeça do pessoal, remanejar eles num horário de 7h30, 8 horas, porque muitos estão com medo. A gente está numa preocupação na integridade física do funcionário, entendeu? Então, se mantiver, igual aconteceu essa semana, eu acho que vai amenizar menos vai melhorar mais, né, a segurança dos funcionários. Eles estão muito assustados. Eu estou falando por eles aqui, né, porque é quem está dia a dia aí na luta. Muito obrigado. Obrigado. A comissão que agradece pela tua participação. Pergunto se tem mais alguém do público que gostaria de fazer algum comentário. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Moraes. Eu represento a VB1, a empresa de transporte que faz a região do Terminal Ouro Verde. E eu, como inspetora de trânsito, eu atendo muita ocorrência durante a madrugada desses famosos pancadões, como foi citado aqui. Inclusive na região também do São Domingos, região Campo Grande, na estradinha ali, que tem o cemitério Parque das Flores, onde acontece eventos, acho que é Chácara Líder, o nome dessa chácara que ele se encontra. E também temos um local que é na Avenida Suassuna, que eles fazem no meio da rua esse pancadão, e a gente tem muito transtorno com isso aí. Inclusive, nós já tivemos funcionários que foram feridos, assim como também vários passageiros, tá, que sofreram ferimentos devido aos apedrejamentos. E todas as ocorrências que acontecem,
A gente conta com o apoio da GM, assim também com a Polícia Militar, que está sempre nos apoiando e sendo muito solícitos quando a gente solicita. O que eu tenho visto é que a maioria das vezes esses jovens são jovens que moram em regiões periféricas, tá? São jovens, na maioria, menores de idade. Eu creio que a grande faixa não passam de 16 anos. E são jovens que, até mesmo pelo fato de não terem um local para se encontrar, ou eu não sei se a gente pode falar aqui o lado de espaços próprios para os jovens, e eles colocam ali, porque são jovens de classe média baixa, e como esses pancadões eles saem a um custo muito baratos, então eles podem ali estar se divertindo, entre aspas, né, na maneira deles. E acabam vandalizando e causando todo o transtorno e gera insegurança tanto para usuários de transporte como também para os nossos próprios funcionários, que temem, sim, tá, trabalhar em certas linhas que atendem essas áreas de riscos, e as empresas estando também participando de tudo isso aí, a gente teme muito pela segurança tanto dos funcionários como dos usuários, tá? Venho agradecer o apoio, eu fiquei muito feliz de saber que algo tem sido feito para estar contendo isso aí, e espero que a gente tenha mesmo esse contato direto para estar passando informações e aonde a gente pode estar aí se ajudando para tentar amenizar esses índices, tá bom? Obrigado, Patrícia. Quero já aproveitar e passar a palavra aqui para o secretário Baggio, porque ele traz uma informação justamente da chácara em questão aí que você levantou. Por favor, secretário. Só por conta do exemplo prático aí, nós fizemos, né? Eu tenho aqui os relatórios feitos pelo comando, pelo subcomandante Frizarim, teve lá nesse local, a chácara líder está lá, está intimado aqui o sujeito, teve a intimação dele em relação, junto com o DU, nessa chácara ali, na chácara Rancho Alegre, que é a outra que tem ali também, na outra região, essa aqui da região do Mão Branca ali também. Quer dizer, lógico que nós estamos identificando, mas e trabalhando preventivamente, até para evitar que ocorra outros. Mas eu acho que é importante a citação em relação aos funcionários, porque nós estamos trabalhando um pouco nos fatos que nós estamos vendo, na intuição e indo... Mas eu acho que nós temos que nos aproximar mais, até ouvir, eventualmente, os motoristas de ônibus, para que eles possam até identificar quem são os agressores, né? Fazer um trabalho junto com a Polícia Civil para prender, inclusive, alguns deles. Porque, a partir do momento que você prende 1, 2 ou 3 agitadores, você acaba com esse movimento. Às vezes são alguns que estão promovendo ali uma certa... por glamour, por querer aparecer na imprensa, por basófia. E aí, quando você vai em cima, como fizemos aqui na Câmara da última vez, o pessoal subiu em cima da Câmara, prende todo mundo, identifica, leva para a delegacia e diz, olha, isso aqui é um país sério. Não é para dizer, como disse, você age com energia, né? Tem que impedir isso. Eu acho que aproximar, inclusive, por exemplo, eu não tenho os BOs identificando as depredações. Não conheço, nunca vi. Né? Já pedi algumas vezes, mas eu sei porque falaram. Então, eu vou lá no fato, eu vou no evento, nós vamos atrás. Mas eu nunca recebi um BO dizendo, teve uma depredação nesse local, X, Y, Z, e o motorista atingido é o seu João, Dona Manuel, para mim poder, inclusive, falar com ele. Mas eu nunca tive isso em mãos. Nós estamos fazendo porque, como eu disse, acho que nós temos um dever profissional de realizar isso, dever com o serviço público, mas nós temos que nos aproximar mais para fazer isso de uma força-tarefa, identificar e, possível, até prender alguma dessas pessoas para evitar que o trabalhador sofra esse tipo de constrangimento também e o usuário, que acaba perdendo o serviço. Ok, secretário. Eu faria uma pergunta, tanto ao secretário Baggio e também ao Barreiro. Se já existe, se não existe, isso vai passar a existir. Essa troca de informação tem um canal específico? Então, gostaria de saber isso, secretário Baggio. Com a INDEC, é lógico, nós acabamos fazendo, ela também pede socorro em relação a isso. Mas é que fica picado, né? Quer dizer, a informação vai para um lugar, se vai para a Polícia Civil, é uma ocorrência, para a INDEC é um outro tipo de solicitação em relação ao transporte, por causa da linha, até para o permissionário não ser multado, porque a linha vai parar.
em relação, não sei se ao sindicato, realmente vai uma outra. Então, essas informações estão faccionadas, elas precisam ser aglutinadas. Nós temos que fazer isso uma pequena força-tarefa. Fica à vontade. Bom, na realidade é o seguinte, toda vez que ocorre um ato desses, e nós fazemos esse acompanhamento em tempo real lá, porque a operação do sistema é uma responsabilidade, a gestão dela da INDEC, então nós sabemos as ocorrências em tempo real. Então, toda vez que se sabe que ocorreu algum tipo de ato de vandalismo no sistema, a primeira providência é nós apurarmos isso com o rigor necessário, para que não haja, eventualmente, é uma preocupação que nós temos como gestor público, algum tipo de problema qualquer que ocorra numa determinada linha, que, então, aquele concessionário, aquele permissionário seria punido pela ausência na linha e ele alega ter sofrido um ato de vandalismo para poder estar com o ônibus fora do circuito. Então, nós apuramos isso com muito rigor. E nós exigimos a apresentação dos boletins de ocorrência. Muitas vezes fazemos inspeções nas garagens para apurar a extensão do dano que realmente ocorreu. Isso é feito regularmente. Então, nós, na INDEC, fazemos isso sempre. E é claro que essa ação da área policial do problema é uma questão que, na minha visão, deve ser feito através de um canal em separado, porque o nosso objetivo é muito específico. Nós queremos resolver o problema de assegurar que o transporte público tenha a continuidade e a qualidade necessárias. Se o ônibus é depredado, ele vai sair do sistema, tem que ter um outro reserva, e assim por diante. Essa é a minha preocupação, né? Agora, a ação policial é uma decorrência natural da apuração de um crime que foi cometido. Então, é simples, ou através da INDEC, mas nós somos já um intermediário, ou através diretamente dos lesionados, as empresas, etc., pode municiar, seja a Secretaria de Serviços Públicos, ou quem de Segurança Pública, ou quem quer que seja, com as informações, não tem nenhum problema. Isso, em geral, não é em tempo real, porque os próprios boletins de ocorrência, em geral, são registrados no dia seguinte. Hoje todo mundo sabe que a polícia, exceto se tem a vítima, ela não faz nenhum boletim de ocorrência no local da ocorrência, mas não tem problema, que seja 1, 2 dias depois, mas o fato é registrado e oficializado. Então, essa troca, eu acho que é uma forma simples de criar um elo que isso possa fluir melhor, entendeu? Que as informações fluam e possa haver as ações de inteligência para evitar que elas voltem a ocorrer. Como eu disse, não adianta fazer uma repressão 3 dias depois. Não tem o que fazer. Nós temos que ter ações preventivas para evitar que elas ocorram no futuro. Ok, secretário. Temos mais uma pessoa. Peço que diga o seu nome e a entidade que representa. Meu nome é Walter, sou representante do Sistema Alternativo de Campinas, embora não tenha sido convidado para participar através da comissão, e estou sentindo também a falta de outras entidades que fazem parte do conceito de segurança da cidade, que poderiam estar presentes. Gostaria de dizer, agradecer a iniciativa, uma vez que muito pouco se fala sobre isso. Que a comissão possa, inclusive, fazer como se faz no CONSEGS, que as pessoas envolvidas possam estar dando maior esclarecimento ou trazendo maior número de informações para que a polícia, a guarda e outros consigam apoiar a atividade que a gente executa na cidade continuamente, de manhã até à noite. Como eu ouvi aí dizer que é bom não divulgar, eu fui um dos maiores divulgadores disso para a imprensa, porque as coisas acontecem de forma natural, na rua, sem nenhuma... inclusive crimes, outros crimes, que não só a depredação, que estão nesse contexto. Então, eu acho que denunciar, a gente já é muito oprimido de não falar, porque os motoristas e cobradores trabalham em determinadas regiões que eles, por si só, já têm um conceito de não denunciar. Ele já é, tipo assim, amedrontado a fazer isso, porque está sempre em evidência. Quem está mais em evidência? Não é a empresa. É realmente o primeiro homem da empresa. Então, existe com os táxis, com outros setores públicos também, existe com outros
outras modalidades, como eu citei há pouco, que deveriam fazer parte desse contexto, que a gente ataque a situação como um todo. A queima do ônibus, se matar um cachorro, tem queima de ônibus. Isso não pode continuar acontecendo numa cidade do porte de Campinas. A existência de jogar pedra através de uma passarela da via Santos Dumont, o cara joga paralelepípedo de cima, a reportagem foi lá, graças à reportagem, graças à imprensa, a cidade tem conhecimento desses fatos. E outros que escandalizam o país. Então, eu estou até agradecido à imprensa por dar a oportunidade para a gente falar da série de acontecimentos que ocorrem. Nem sempre consegue se juntar um grupo de comandantes, de pessoas voltadas à segurança. O secretário mesmo colocou à disposição da Guarda Municipal, lá na ponte da passarela, uma viatura. Ficou pouco tempo lá. A própria imprensa divulgou que pedras estão espalhadas ao longo dessa passarela. E ele joga no ônibus, e o ônibus que circula com 60 pessoas, que pode matar todo mundo. Porque se bater no motorista, pronto, é como o cara que empurrou o motorista, matou todo mundo. Que circula na velocidade de 80 por hora naquela avenida. Então, lá no Campo Belo, como a moça falou, existe explícito isso na rua. As pessoas começam às 11 da noite na sexta e acabam no domingo de 6 horas da manhã. Não tem como, já teve uma força-tarefa envolvendo todo tipo de policiamento para acabar com aquilo lá. Tempos atrás, aconteceu tantos assaltos, e não assalta tanto o ônibus, não sei se porque agora tem que tirar o dinheiro do ônibus, tem essa visão mais ampla da coisa, mas aconteceu assim, rouba muito pouco a situação no ônibus. O que rouba é o passageiro, o celular, rouba o relógio e outros pertences. Chegou um momento que um trabalhador com a criança no colo, quando acabou, foi morto aqui na Via Anchieta, dentro de um ônibus nosso, que era o cara que mais roubava nós todo o tempo, e era conhecido por nós. Sim, mas como que nós vamos denunciar uma pessoa que é conhecida, que está ali todo dia? Foi preso, não sei, está pagando a sua pena, mas matou alguém depois de roubar. Isso foi divulgado amplamente nas matérias de jornais. Então, eu peço que vocês, a INDEC, a Secretaria da Guarda Municipal, os comandantes... Outra coisa, a polícia, que nem o capitão falou, às vezes acontece, já tive com aquele senhor lá, que eu não recordo o nome dele, quando estava roubando muito lá para o lado dos Amarais, ele deu um apoio e tal. Mas, assim, existem áreas da polícia, então devia estar mais comandos para a gente ter uma linguagem, talvez, ou abrir um canal através dessa comissão, que pudesse ter uma interlocução disso daí, para que os outros comandantes também possam estar interagindo com esse assunto. Por isso que eu estou a primeira, eu acho que pode ampliar isso daí e chegar numa determinada condição melhor. É uma coisa que eu poderia colocar como uma referência. Eu trabalhei muitos anos na estrada de ferro, e estradas de ferro que cortavam tribos indígenas, eles jogavam muita pedra nos trens. E eles colocaram animais daquela região lá, tipo um cervo, alguns animais que representativos. Talvez esse grupo de pessoas tenha uma bandeira, um escudo, que a gente também possa colocar no ônibus para eles não jogarem pedra e tal, e respeitar. É uma posição só meio que voando aqui, mas é uma referência que eu trago do passado, que fez efeito com índios, que naquele momento eram julgados como pessoas que hoje já estão não tanto, né, que não tinham assim uma visão mais ampla das coisas. Tinha medo das máquinas. Quem sabe essas pessoas têm medo dos ônibus ou dos motoristas, sei lá. Essa é a minha contribuição que eu posso estar fazendo para vocês. Walter, obrigado da participação. Eu pergunto aos vereadores se tem mais algum questionamento, aos membros da mesa se tem mais alguma colocação. Então, eu acho que nós cumprimos aqui, mais uma vez, o papel institucional da Câmara Municipal, que é trazer as discussões. O Walter disse bem que dificilmente nós teríamos reunido tantas autoridades para falar de um assunto tão importante. Então, acho que a Câmara cumpre o seu papel. Por favor, Renato. Eu acredito que, diante daquilo que nós colocamos, eu acho que cabe também agora aos poderes constituídos de
de policiamento, que nós temos a Polícia Militar e a Guarda Municipal, reunirem informações junto à Transurc e fazer uma frente, não é simplesmente discutirmos, nós fazermos uma frente, sim, de enfrentamento a isso, com ações, eu disse, nós temos remédios e vacinas. As vacinas serão uma possível cartilha, eu quero sentar, inclusive, com o pessoal da Transurc depois, e eu quero conversar sobre esse material aí, junto com a comissão, e nós vamos conversar. Mas, a respeito de policiamento, se deu certo, como o próprio Walter disse, um trabalho ostensivo, nós temos que jogar luz. Se está escuro em algum canto, nós temos que jogar luz. E a luz é a presença dos senhores, não tenham dúvida. Nós temos uma praça de esportes perto da minha casa, onde, a olhos vistos, acontece o tráfico. A olhos vistos. E cada vez que entra uma viatura da Guarda Municipal para dar uma volta dentro da praça, some todo mundo. Eles são valentes, longe da polícia. Perto da polícia, eles se acovardam. Então, eu, inclusive, já pedi algumas vezes, se possível, tá bom, então, nós temos uma guarnição, uma base da guarda ao lado da praça. Vamos colocar uma viatura lá dentro da praça. Vai ficar aguardando um chamado através da rádio? Tá bom, então deixa ela parar dentro da praça, só a viatura. E um policial ali para ouvir. Por quê? Porque a presença da polícia, graças a Deus, é uma referência, seja ela municipal, seja ela do Estado, é uma referência de ordem. Ordem. E é isso que nós precisamos de luz, nós precisamos que os senhores estejam presentes, porque a nossa garantia, nós fazemos leis, e quem cumpre a lei, quem faz o cumprimento da lei, são os poderes constituídos de fiscalização nas ruas, que são os senhores. Eu agradeço imensamente em nome do povo de Campinas, mas eu peço isso, que se aplique, pega as informações, sabe que tem na Praça da Concórdia, aquela bagunça, o capitão falou, é pertinho do 47º. Tá bom, então nós vamos colocar uma viatura lá. Abriu a tampa lá, está infringindo a lei, vamos guinchar o carro. Está muito barulho, tem menor bebendo, porque tem. Aí eles ficam valentes e vão jogar pedras, porque eles são menores, eles estão alcoolizados e não são passíveis de punição. Está alcoolizado, é menor, tá bom, vem cá. Vamos chamar a sua família aqui. Seu pai vai te buscar lá na delegacia, porque você é menor, você não pode beber. E prender quem está com eles, porque está induzindo a pessoa à bebida e ele não pode beber. Quer dizer, vamos reprimir um pouco mais. Tem pontos negros em Campinas? Tem. Eu percebi, o capitão falou, todo mundo falou aqui que sabe onde é. O ponto negro é Estrada Mão Branca, tal. Vamos montar, então, de uma maneira com que as pessoas passem a respeitar um pouco mais os poderes constituídos, porque eu já disse aos senhores, a presença dos senhores é importantíssima. Toda vez que eu vejo um giroflex girando, quando eu estou assistindo TV, passa na frente da minha casa, eu fico feliz, eu falo, a polícia está aqui por perto, já estou feliz já. Quem não gosta disso é quem está fazendo coisa errada. Quem está fazendo coisa certa fica feliz. Então, eu peço aos senhores que trabalhem, sim, nesse sentido. Existe a necessidade de tal região, tá bom, então nós vamos dar essa cobertura para as empresas de ônibus, para os motoristas, como foi dito aqui, para os cobradores, para aqueles que estão dentro do ônibus, através da presença. Eu tenho certeza que muita coisa vai melhorando. Agora, volto a dizer, a Transurc, nós precisamos conversar sobre essa cartilha. Ok, vereador, justamente nesse sentido que eu dizia do nosso papel institucional, que é trazer as discussões para essa casa, e eu acho que daqui nós saímos com essa interlocução que tem que haver entre a Guarda, a Polícia Militar e as empresas de ônibus. Eu acho de suma importância que isso aconteça a partir de agora, para que esse mapeamento seja cada vez melhor feito. E já me comprometo aqui, em nome da comissão, para fazermos aí um ofício ao doutor Joel, delegado da 2ª Seccional. Acho que o Baggio tocou num ponto importante. Nós demos uma demonstração para o país nessa casa quando ela foi invadida, e todas as pessoas foram presas e agora indiciadas. E orientar as pessoas das empresas de ônibus que façam esses boletins de ocorrência e a gente fazer esse ofício à 2ª Delegacia Seccional, para que dê, a gente sabe da estrutura precária que hoje tem a Polícia Civil, mas que dê uma agilidade
nesse tipo de caso para que a gente possa coibir a violência. Eu gostei que o senhor citou, inclusive, sobre a invasão. Os senhores presenciaram, inclusive quero aqui exaltar o trabalho da PM, que gastou até o último cartucho para que não houvesse a invasão, para que eles saíssem. Não saíram. Eu fiz parte da comissão de negociação e foi dito, tira. Conseguimos, de madrugada, né, alta noite, conseguimos 2 ônibus e dissemos, todo mundo para a delegacia. Enquadramos todo mundo e eu fui o relator. Nós conseguimos enquadrar todas as pessoas que aqui invadiram e todos vão pagar pelos danos. Todos vão pagar pelos danos, civilmente, criminalmente e no bolso vão mexer. E os pais dos menores foram chamados todos aqui, nós conversamos com todos, aqueles que são menores, para que nós mostrássemos a ele essa cartilha que nós estamos dizendo, nós falamos no ouvidinho deles, que filho não se trata, não se cria assim não. Achando, é direito meu, então eu vou quebrar. Vai quebrar nada. Aqui não, aqui tem ordem. Todos foram detidos, todos foram enquadrados e todos pagarão, sim. E todos, tenho certeza, vão precisar tirar um documento para um cargo público, vai constar essa mancha lá, e muita gente não vai poder trabalhar em cargo público porque entrou na conversa mole de baderneiro do nosso país. Baderneiro não tem lugar em Campinas, no estado de São Paulo e no Brasil. Obrigado, vereador. Bom, então acho que esgotando aqui as nossas falas, eu declaro encerrada a presente reunião às 15h14. Muito obrigado à presença de todos vocês.